Olá, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje mais um dia aí de aprendizado sobre anatomia radiológica, certo? E aí, o que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender sobre anatomia radiológica de raio-x de cotovelo ou raio-x de olecrano, certo? A gente costuma utilizar as duas nomenclaturas. Vou trazer aqui uma imagem para vocês, uma imagem que eu peguei na internet, tá bom? E aqui a gente vai ver um raio-x de cotovelo em AP e um raio-x de cotovelo em perfil, que são os dois posicionamentos que nós costumamos fazer no raio-x de rotina de cotovelo, certo? E aí, anatomia radiológica é o que a gente consegue visualizar na parte óssea, na imagem, ok? Lembrando que nem sempre o que a gente consegue ver em um osso mesmo, a gente consegue visualizar no raio-x. Nem sempre todos os acidentes anatômicos que a gente tem ali no esqueleto ósseo a gente consegue falar igualmente no raio-x, tá bom? Então a gente vai comentar aqui de coisas possíveis que a gente consegue visualizar na imagem de um raio-x de olecrano ou de cotovelo, certo? Então, primeiramente, o que a gente tem que lembrar? Qual é o parâmetro anatômico para fazer um raio-x de cotovelo? Lembrando que parâmetro anatômico é da onde aonde eu devo pegar nesse raio-x para a gente conseguir fazer uma imagem legal e não errar e não cortar nenhuma estrutura importante. Então, a gente tem que lembrar que aqui a gente tem três ossos importantes para fazer o raio-x de cotovelo, que é o osso do húmero, que é esse daqui, ó, pintado de verdinho. É o osso do rádio, que é esse daqui, ó, pintado de azul. E o osso da una, que é esse amarelinho aqui, certo? Então, esses três ossos vai compor um raio-x de cotovelo, ok? Esse raio-x, qual é o parâmetro anatômico dele? Lembrando que o osso o húmero, ele é um osso que é um pouquinho mais longo, então a gente sempre vai mencionar a parte mais próxima ao corpo, que é o tronco, tá? O meio do corpo, como proximal. E a parte mais distante do corpo, que é o tronco, a gente vai chamar de distal, certo? Então, aqui, essa parte, ela tá mais distante do corpo. Então, a gente vai pegar a parte distal do osso húmero, ok? E aqui, o rádio e a una já está um pouquinho mais perto do corpo, né? Porque se fosse, por exemplo, um raio-x de punho, aí seria mais distante. Mas como é aqui perto do cotovelo, então, ela está mais perto do corpo, ok? Então, é a parte proximal de rádio e de una. Então, a gente vai pegar dentro do parâmetro anatômico distal de húmero até a parte proximal dos ossos rádio e una. Combinado? Não esquece disso, vocês não vão errar o exame. Ok, agora na imaginologia, o que a gente pode visualizar dentro aí dos parâmetros anatômicos? Quais são os acidentes ósseos importantes que a gente tem dentro desse exame? Então, aqui, ó, começando pelo raio-x, né, da parte do osso, do húmero, ok? No húmero, a gente tem o corpo do húmero, tá bom? Que toda a parte aqui a gente não vai conseguir visualizar o húmero inteiro, então a gente não consegue pegar ele todo, não tem necessidade, porque é só o raio-x ali de estudo da articulação do cotovelo, então não tem necessidade. Se o médico quiser o raio-x do húmero inteiro, ele vai pedir raio-x de húmero, não raio-x de cotovelo, tá bom? Então a gente vê um pedaço aqui, né, uma parte do osso do húmero, que a gente chama de corpo, que é essa região aqui, ó, certo? Aí, descendo um pouquinho mais, aqui na parte distal, que nós podemos chamar de epífise, que é o meio, né? A gente chama de diáfise, né? O meio do osso. E as pontinhas a gente chama de epífise, tá? Então, aqui nessa região, a gente vai visualizar o que nessa imagem? Tem duas pontas que são extremamente importantes, ó. Que são essas pontas aqui e essas pontas aqui. No osso do húmero, a gente tem duas pontas que a gente costuma dizer que é importante. Se vocês observar a voltinha dele aqui, ó, onde eu tô colocando a setinha, a gente tem uma pontinha superior e uma pontinha inferior, tá bom? Na pontinha superior, que é essa daqui, que tá a setinha verde, a gente chama de epicôndilo, tá? Só que esse epicôndilo a gente tem que ter muita atenção, porque a gente tem dois epicôndilos, e aí a gente precisa se atentar que os epicôndilos, eles podem ser mediais e laterais. Camila, como que é que eu vou lembrar qual epicôndilo que é? Sempre vai memorizar o quê?
Posição anatômica, certo? Posição anatômica vai dizer o quê? Que a palma da mão, dos braços, ela fica voltada para frente, em assim, tá? Então, isso aqui seria o AP. Então, toda essa região que é interna para o lado de dentro do corpo, nós chamamos de medial. Toda a região que é para fora do corpo, que é externa, nós chamamos de lateral, ok? O que vocês podem pensar aí? O osso rádio, ele fica sentido ao dedão, ao polegar. Então, ele fica aqui na parte externa. Então, se você conhece mesmo a anatomia, você vai lembrar que o osso rádio, ele fica para o lado de fora, dentro da posição anatômica. Não esquece disso. Então, se ele fica para o lado de fora, a gente tem ali a parte lateral, ok? E aqui, a una, né? Nesse caso aqui, do braço direito, a gente tem a una, que ela vai ficar para o lado medial, tá bom? E aí, aqui, ó, no braço esquerdo, a mesma coisa, ó, a una aqui, ela tá, no caso, medialmente, certo? E aqui, ó, o osso rádio, dentro da posição anatômica, ela vai estar para o lado de fora, então ela está lateral, ok? Só para ficar clara essa informação. O que a gente vê também aqui na imagem do úmero? A gente vê um buraquinho que tem aqui. Esse buraquinho é onde fica o encaixe ali do osso da una, que tem o olecrano, tá? Que aqui é a cabeça do olecrano. Nessa imagem aqui, a gente não consegue ver muito bem o olecrano, mas a gente sabe que ele vai encaixar dentro da fossa do olecrano, tá? Que é esse buraquinho aqui, ó, que existe dentro do osso do úmero. Olha só que bacana. Na imagem AP dá pra ver bem esse buraquinho, ok? A gente tem também aqui, ó, não dá pra ver muito bem, acho que nesse aqui dá pra ver melhor, ó. Aqui, ó, essa região, a gente tem a tróclea, tá? É um ossinho, um quadradinho assim, ó, que ele fica no úmero, é a tróclea, tá? E aqui do lado, a gente tem como se fosse um redondinho. Esse redondinho que fica aqui do lado, que aqui na imagem de baixo tá com a cor azul, é o capítulo do úmero, tá? Isso aqui são coisas que caem em prova, tá bom, gente? Então, é bom dar uma atenção para esses pontos anatômicos, ok? Então, esses daqui são os acidentes anatômicos importantes que a gente tem na região do úmero. E aqui, vendo pro raio-x, né, na parte inferior, que a gente tem o osso rádio e una, ok? O que a gente vê de importante? Vamos começar aqui, ó, pelo osso rádio, que é esse daqui, ó. Certo? Onde a gente tá com a setinha, tá pintado de azul. Ele aqui na imagem inferior, a gente tem a cabeça do rádio, que é o mais importante. A gente, tipo assim, cai bastante, né, na prova, então você tem que saber. Cabeça do rádio, certo? Embaixo da cabeça do rádio tem um espacinho aqui, ó, onde tá essa setinha azul. Esse espacinho aqui, ó, a gente chama de colo do rádio, ok? Em cima da cabeça do rádio, onde tem essa cor vermelhinha, olha só, ela tem tipo um vão. Tipo um vãozinho assim, ó. É um buraquinho, mas não é um buraco profundo, é bem rasinho. Que fica a fóvea, tá? É fóvea da cabeça do rádio. Descendo um pouquinho mais, depois do colo, a gente tem uma elevação aqui, ó. Tá observando essa elevação? Você sempre tenta colocar na cabeça de vocês uma palavra que te lembre aquilo, né? Tipo uma elevação, sei lá, como que você pode pensar. Pensa numa palavra que te lembre aquilo. Galerinha, aqui é a Bruna, editora da Camila, fazendo uma pausa rapidinho só para mostrar para vocês o quão legal é fazer associações de palavras para poder lembrar de partes do corpo. Eu, por exemplo, todas as vezes que olhava tuberosidades em qualquer osso, sempre me vinha à cabeça, né, me vinha à mente a palavra calo. Então eu decidi associar calo com tuberosidade. Não me perguntem por quê, mas eu sempre fiz essa associação. Então, todas as vezes que eu via uma parte um pouco mais elevada e áspera, eu já associava a tuberosidade. Depois era só colocar de qual parte que eu estava falando, né? Então, essa seria a tuberosidade do rádio. Um outro exemplo, esse é bem bacana. Nós temos o osso escafoide, né? Que fica na região da mão. Todas as vezes que nós caímos, ativamos um reflexo de proteção no cérebro. E a primeira coisa que o cérebro manda o nosso corpo fazer é jogar as mãos lá na frente para amenizar a queda. Só que o que acontece? Nós machucamos o escafoide. Então, o escafoide é o osso que se foide. Eu sei, galera, é uma coisa meio boba, mas ajuda bastante quem tá começando aí em radiologia e tá tendo anatomia ou qualquer outra área da saúde. É isso.
Agora bora pro vídeo. Ah, é um redondinho, que fique mais fácil de você entender, né? Eu tenho alunos que eles falam que eles precisam assimilar as palavras com alguma coisa, que aí eles lembram melhor, tá? Então, aqui, essa elevação a gente chama de tuberosidade. Não adianta só falar tuberosidade, tá? Tem que falar tuberosidade do quê? Tuberosidade do rádio, certo? E aqui na una, vamos ver, a gente tem o olécrano, né? Aqui, ó, que a gente vai ver melhor aqui no perfil. A gente tem essa pontinha também cai bastante, gente, ó. Pontinha do processo coronoide. Tá vendo aqui, ó? Pontinha do processo coronoide. E aqui a gente tem o corpo também da una, né? Eu vou colocar aqui, ó, pra vocês, corpo da una. Tá bom? Então, esses são os pontos estratégicos importantes desse raio-x. Aqui na visão ao lado, a gente tem o perfil de raio-x de cotovelo. Dá pra ver também, ó, o osso húmero. Aí, o osso, nesse caso aqui, a gente tá fazendo um ângulo de 90 graus. E a gente vê que em cima tem um rádio e que embaixo tem a una, tá bom? Aí, aqui falando dos acidentes anatômicos, eles ficam um pouquinho mais sobrepostos na região do perfil, né? Quando a gente vê a imagem em perfil. Porém, alguns pontos é mais fácil de visualizar no perfil. Por isso que a gente sempre diz que é importante fazer, no mínimo, 2 raios-x de 2 posições diferentes. Porque nem sempre que a gente vê, por exemplo, no AP, a gente vai visualizar no perfil. A estrutura, ela muda a posição e às vezes a gente encontra ali uma patologia ou uma fratura que a gente não viu em um posicionamento. Às vezes não tá no AP, mas tá no perfil, tá bom? Então, aqui, ó, olha só onde veio parar o processo coronoide, que é a pontinha. Tá vendo a pontinha aqui, ó? Ela veio parar aqui, certo? E o osso aqui da una, quando a gente vê aqui o olécrano, ó, a cabeça aqui do olécrano, né? Ela fica aqui, ó, nessa pontinha. Lembra que aqui tem o encaixe dela? Aqui dá pra visualizar melhor no perfil. E aqui também não está na imagem, mas eu vou até colocar aqui pra vocês também, que é esse vãozinho aqui que eu acho importante, que é a incisura troclear, né? Porque lembra que tem a tróclea aqui? Aí aqui tem um encaixe também. Aí esse encaixe, ela se chama incisura troclear, tá bom? É aqui nesse buraquinho também que tem. Então, esse é o raio-x de cotovelo, ou raio-x de olécrano, tá bom? E esses são os acidentes anatômicos que nós consideramos aí importante para visualizar a imagem. E a gente precisa ter uma noção, né? De repente, o médico pede uma assistência e fala assim, aonde que é que tá a suspeita de fratura? Aí você vai falar, tá em tal lugar. Então, você precisa ter uma noção da anatomia radiológica, ok? E aí, com certeza, você vai ser considerado um excelente profissional. E o nosso estudo de hoje é esse, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!